para fazer uma boa confissão. 5 passos. Primeiro passo, o exame de consciência. Então, antes da confissão, você tem que se preparar. Confrontar a sua vida, confrontar o seu hoje, confrontar também o seu passado, desde a última confissão, com a palavra de Deus. Com a fé que você professa e que você celebra. O que eu fiz ou o que eu tenho feito que não está de acordo com a fé que eu professo, com a fé que eu celebro. O que eu falei que não está de acordo com a palavra que eu escuto e que sou chamado a viver. Então, o exame de consciência é o primeiro passo. O segundo passo é o arrependimento. O que é o arrependimento? É a dor pelo pecado que você cometeu. É você cair em si. Sabe lá na parábola do filho pródigo? Quando ele cai em si, quando ele fala, na casa do meu pai eu tinha pão com fartura e eu estou aqui, no fundo do poço, comendo lavagem de porco. Vou voltar para a casa do meu pai. É o arrependimento. Caiu em si, é quando a gente cai em si. Não, isso que eu fiz, isso que eu falei, não é a atitude de um cristão. Se eu pudesse voltar no tempo, a gente não pode. Então é a dor pelo pecado cometido. Arrependimento é uma condição necessária para receber o perdão de Deus. Então, exame de consciência, arrependimento. Terceiro passo é a confissão em si. Você vai se apresentar diante do sacerdote e você vai se acusar dos seus pecados. Só que você não vai falar lá o contexto, o porquê que você pecou. Você vai dizer o pecado. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu faltei com isso, eu faltei com aquilo, eu disse isso, eu disse aquilo. Você vai contar o pecado. Se o padre achar que precisa de um maior esclarecimento daquilo que você está falando, ele vai perguntar. Tá? Então, o terceiro passo é a confissão em si. Você vai se acusar dos seus pecados. O quarto passo é você cumprir a penitência. O padre vai te dar uma penitência para você cumprir. Se você conseguir cumprir na igreja, melhor. Então você se confessa e já cumpre para não esquecer, porque tem que cumprir a penitência. Mas às vezes não dá para você cumprir ali de imediato, mas você tem que cumprir o mais rápido possível. Tá? A penitência. Precisa cumprir a penitência. E o quinto passo é transformar o propósito. Que você se aproxima do sacramento da reconciliação com um propósito de melhorar. A gente se aproxima com o propósito de trilhar um novo caminho. Mas tem que transformar este propósito em atitudes concretas. Então, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Quais atitudes eu tenho que tomar para que os pecados confessados não se tornem novamente um empecilho, para que eu experimente o amor de Deus, para que eu cresça na amizade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Transformar o propósito em atitudes concretas. Se você seguir esses 5 passos, você vai fazer uma confissão frutuosa. É verdade, que quando a gente está diante do sacerdote, a gente treme um pouquinho, a gente fica constrangido, porque é difícil tocarmos nas nossas feridas e falarmos das nossas feridas, das nossas misérias. Então, para ajudar, você pode escrever num papelzinho, mesmo que você não for utilizar. Escreve lá num papelzinho, coloca lá uma palavra que vai te ajudar a lembrar do pecado que você tem que confessar. Não fica rodeando também, Às vezes tem aquele pecado que é cabuloso. Fala logo, Fala logo, assim, pum! Você vai ver como você vai ficar aliviado. Porque às vezes fica rodeando. Não, fala. Rasga o seu coração. Não fica guardando para você, não. Confissão é isso, é para a gente deixar a podridão lá no confessionário, com o nosso Senhor. A gente entrega a Jesus as nossas misérias e Ele nos devolve em graça. Então não fica guardando para você desgraça. Não fica guardando para você miséria. Então diga, rasga o seu coração. Constrange? Constrange. Não é fácil não. Digo também por experiência própria.
Não é fácil a gente se aproximar do sacramento da reconciliação, mas é necessário. Né? Se a gente faz uma confissão bem feita, bem preparada, a gente sai assim aliviado. Né? Você pode até dizer para o Senhor já me chama, já me leva, né? Que agora acho que eu vou para o céu. Né? Tem que fazer uma confissão bem feita. Tá? Ah, mas eu esqueci de falar aquele pecado, aquele outro. Então, na próxima confissão, você confessa. Né? Não dá para perdoar pecado esquecido. Os pecados que são perdoados são os pecados que você se acusa. Então, não dá para... Ah, peço perdão também pelos pecados esquecidos. Não, não tem como. Se você esqueceu, esqueceu. Quando você lembrar, aí você confessa. Né? Por isso que é bom fazer antes o exame de consciência. Né? Porque aí pedir para o Espírito Santo iluminar. Ilumina aqui a minha inteligência, ilumina, né, a minha memória, para que eu confesse tudo que tenho que confessar. Né? Por isso que é necessário o exame de consciência. Mas se porventura, olha, eu esqueci desse pecado. Às vezes é algo lá do passado que você nem tinha assim se ligado. Aí você lembra. Então, na confissão, se for algo grave, procura a confissão de imediato, né? Para se livrar disso daí. Né? Então, seguindo esses passos, exame de consciência, o arrependimento, a confissão, se acusar dos pecados, direto, objetivamente, sem dar rodeio, sem explicar, sem contextualizar. Né? Depois, cumprindo a penitência e tendo o propósito, né? Transformando o propósito em atitudes, você vai fazer uma ótima confissão.